mais, como vocês estão? Hoje nós vamos falar como transformar o repertório decorado em repertório produtivo e aumentar as possibilidades de ter 200 na competência 2 e 200 na competência 3, porque repertório bom não é aquele repertório que eu simplesmente jogo para cima e vejo onde cai. Repertório bom é aquele repertório que eu consigo dar a produtividade. Se você chegou nessa live é porque você sente que o repertório que você tem muitas vezes não é suficiente para chegar ao nível alto da competência 2 e da competência 3, que foram as competências que levou a nota da redação para um nível muito baixo. Nós caímos de 6% dos alunos que tiram 920, 940 e 960, também 80, para apenas 3% da população brasileira. Então, quem levou a nota para baixo foi a competência 2 e a competência 3. Lembrando que agora é permitido a retirada de pontos nas duas competências. E o repertório não produtivo faz com que você realmente seja penalizado na 2 e na 3. Quem sou eu? Sou Lívia Soares, especialista no Enem e que na redação do Enem, que estou brincando disso há 25 anos, 6 anos dedicados à correção para essa banca do Sebrasp. Então, diante disso, eu posso dizer a vocês com maestria que o repertório hoje é um gargalo. Por quê? Porque as pessoas até conhecem repertório, sabe? Até porque ninguém é uma caixinha sem nada dentro. Mas a maioria dos alunos não conseguem fazer essa transposição do que sabe para aquilo que realmente vai ser produtivo. Então, provavelmente, o que aconteceu? O aluno não conseguiu, deu a pertinência, deu a legitimidade, mas não deu a produtividade. E o Enem, ele só vai dar 200 pontos na competência 2 se você tornar o repertório produtivo. Então, nada de jogar para cima 200 citações, eu vou decorar, sem saber usar pelo menos uma. Outra coisa que os alunos eles erram muito com relação ao repertório de bolso é achar que aquele repertório cabe para qualquer tema. Tem repertórios que realmente a gente usa em vários temas, mas tem repertório que são específicos. E o Enem, cada vez mais, ele está dando prioridade que tem 1 minuto para fazer a correção de 200 redações em média por dia, consiga ver a produtividade logo de cara. Então, onde é que eu tenho que tornar o meu repertório produtivo? Desde o início, desde a introdução. Então, se você fez, e dentre várias coisas que você tem no seu conhecimento de mundo, você escolheu uma série da Netflix para colocar como repertório inicial, atente para que essa série ela seja explicada em até 3 linhas, minha gente. Porque senão você vai sair do seu texto dissertativo argumentativo e vai passar para outra tipologia textual, que seria a tipologia narrativa. Consequentemente, a sua redação zera. Então, olha a importância da gente saber como fazer a produtividade. A produtividade ela tem que ser agora vista em todos os repertórios que vocês colocarem. Até 2022, como a banca era outra, você poderia colocar 3 repertórios e só um precisava ser produtivo. Mas depois da entrada do Sebrasp, essa questão da produtividade, do repertório de bolso, ela se tornou, a questão da produtividade se tornou realmente algo sério. Então, se você coloca 3 repertórios, todos os repertórios têm que ser produtivos. Existem várias formas de tornar o repertório produtivo e é o que a gente vai falar aqui hoje, porque a produtividade está derrubando a nota da redação. E esse ano no Enem, quem derrubou a média nacional foi a redação. Então, a gente teve queda em algumas outras áreas, mas a redação ela não caiu não, ela despencou. Nós tínhamos uma média muito baixa de 660 e caímos para 618.
Então, olha a diferença. E com 618 de média, minha gente, o aluno ele não passa em curso nenhum com a média tão baixa. Então, quem é que faz com que a redação ela tenha uma média tão baixa? Hoje é C2 e C3. Então, diante disso, eu posso dizer a você que o repertório ele está sendo o gargalo da redação. E eu posso confirmar por meio do quê? Por meio de tanta nota zero. Foram 41 mil pessoas que zeraram simplesmente porque não tinham nada para colocar. A maior quantidade de nota zero é a folha em branco. A folha em branco é a maior quantidade que dá nota zero. É o motivo que mais dá nota zero. Por quê? Porque o aluno ele se vê tão apavorado com a folha em branco que ele acaba não travando, ele acaba não entregando, porque na cabeça dele ele não sabe de nada. Mas vamos fazer um teste básico. A questão do idoso, né? Da perspectiva de valorização do idoso. Será mesmo que eu não sei de nada a respeito do idoso? Será mesmo que eu não sei as mazelas sociais que acarretam o idoso? Será mesmo que o trabalhador rural, que foi a questão da segunda aplicação, eu não sei falar desse trabalhador rural? Será mesmo que eu não sei falar da questão da criança? Então, minha gente, não tem como o Enem... você não ter o que falar no Enem. Você pode não saber da macroestrutura, ou seja, você pode não saber que a redação é dividida em introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Você pode não saber. Você também pode não saber que existe uma microestrutura. Essa microestrutura é formada por 12 partes. Você até pode não saber, mas realmente você não sabe falar nada a respeito desses temas que eu coloquei aqui. O Enem já trouxe a mulher na ciência, a questão da violência contra a mulher, da persistência dessa violência, já trouxe a questão da lei seca, já trouxe a herança africana, povos tradicionais. Será mesmo que eu não sei falar nada a respeito disso? Então, o repertório, ele é uma parte da redação e não a completude, e não a redação por completo. Então, eu não sei por que os alunos se prendem tanto e acreditam em qualquer coisa. Uma das coisas que foi colocada o ano passado e que era fake news, era que existe uma lista oficial, vinda do MEC, de repertórios de bolsos, que não pode ser colocado no Enem. Isso é fake, não veio nenhuma lista de repertório oficial. Esse ano pode até aparecer essa lista, mas o ano passado não apareceu. Então, ainda vale Constituição, ainda pode colocar Zygma, ainda pode colocar Drummond. É claro que se a gente tem a possibilidade de colocar teóricos novos, se a gente tem a possibilidade de colocar citações novas, que ninguém nunca usou ou que é pouco debatida, melhor ainda. Eu estou aconselhando aos meus alunos que, ao invés de colocar a Constituição, eles coloquem a Agenda 2030, porque a Agenda 2030 ela tem 17 objetivos que devem ser executados na sua totalidade até 2030. Foi uma agenda, foi uma conversa que os países fizeram e fizeram um acordo coletivo, onde a gente tem coisas relacionadas à educação, à saúde, à tecnologia, ao meio ambiente, à segurança. Então, tudo isso ao bem-estar, tanto coletivo como individual. Então, tudo isso está colocado nos 17 objetivos. Então, você, aluno que vai fazer o Enem, nunca ouviu falar a respeito da Agenda 2030, corre lá, faz uma busca e coloca, porque a Agenda 2030 é um repertório muito bom para ser usado e fortalecido por meio da sua argumentação. Eu não posso colocar somente, vou dar um exemplo básico. Quando eu coloco que a Agenda 2030 no seu ODS 03, no seu ODS 05 não está sendo cumprida, eu tenho que mostrar
por meio de exemplos, por meio de dados, que isso que eu estou falando é verdadeiro. E está aí a produtividade do argumento. Está nessa exemplificação, nesses dados, a produtividade do meu argumento. É isso que leva a gente aos 200 pontos na competência 2. É isso que leva a gente a não lacunar. E o que é lacuna? Lacuna, minha gente, são brechas argumentativas que o corretor ele identifica de uma única vez. Por que ele identifica rápido? Porque o corretor, quando ele senta para fazer a leitura do seu texto, ele tem que ler o seu texto de uma única vez. Eu costumo brincar, eu digo, ele lê de uma lapada só. Por quê? Porque se ele parar para entender, é porque você lacunou. Se ele parar para entender o seu texto, é porque alguma coisa ficou mal colocada. Na leitura de varredura, que é aquela leitura de 1 minuto, ele não precisa e nem pode ficar parando o tempo todo, porque senão ele vai ser penalizado. Existe uma categoria lá, que a gente é colocado no verde, no amarelo e no vermelho. Quando você está 2 dias no vermelho, você já sai do processo de correção e eles não dão tchau. Pelo menos no meu tempo, eles não davam nenhuma satisfação. Quando você ia lá para fazer a correção, você já não tinha mais acesso. E um dos fatores que deixava a gente no vermelho era dar nota diferente do nosso par, porque a redação é corrigida por 2 pessoas inicialmente, ou demorar demais. Então, não acho que o corretor vai passar 3 minutos, 5 minutos, tentando entender a sua letra, tentando entender o que você quis dizer. Não. Então, se eu pegar a Agenda 2030 e coloco lá que o Brasil está negligenciando essa agenda, e eu trago 2 exemplos, só precisam de 2 exemplos para comprovar que essa agenda não está sendo efetivada. Isso é trazer o repertório e torná-lo produtivo. Eu só coloco a produtividade no meu argumento quando eu explico, anota aí, eu explico, eu coloco dados, eu coloco exemplos. Algumas, a gente tem muita estratégia argumentativa, são mais de 30, mas essas 3 que eu falei agora são as estratégias argumentativas usadas pelas pessoas que tiram nota 1000. Então, a galera que tira nota 1000, ela sempre vai colocar um exemplo, ela sempre vai colocar uma citação, explicação dessa citação. Ela não vai jogar para cima e ver onde cai não, minha gente. Porque mais do que nunca, o Enem está buscando dentro do seu texto essa retomada, essa volta, esse vai e volta. Eu costumo dizer que está muito o esquema do ioiô, que a gente joga e depois ele volta para a gente. É o bumerangue, a gente joga e depois volta para a gente. Por quê? Porque ele quer que toda a sua argumentação fique amarradinha. Então, nada de decorar uma citação sem saber explicá-la, sem saber dar exemplos, porque o problema não está no repertório. Pode ter certeza disso. Aí chegou a hora dos desesperados por repertório comprarem apostilas com Zigma, com Paulo Freire, com Constituição. Adianta ter a apostila e não saber explicar? Não adianta. Você não precisa decorar a citação. Eu tenho que decorar 10 citações para colocar no meu texto. Você precisa ter um repertório que vai padronizar o seu texto, mas um repertório que você sabe explicar, que você sabe exemplificar, que você sabe casar com os dados. Isso sim é que você precisa, e não de 10, 12 teóricos aqui, sem utilidade nenhuma. Outra coisa que vocês têm que ter na mente de vocês é que quanto mais vocês padronizarem o texto de vocês, menos tempo vocês vão gastar para fazer. E por que é importante ter tempo na hora de fazer a redação? Porque simplesmente eu vou fazer a minha redação em 1h10, no máximo 1h30, minha gente, para que vocês tenham tempo de fazer a prova de humanas, porque a prova de humanas, ela tem que ser feita primeiro,
para depois vocês terem a prova de linguagens e não chutar. Como eu disse a vocês, nós saímos, hoje nós temos 211 mil pessoas com zero no Brasil. A folha em branco, ela veio da falta de ter o que colocar, saber organizar a macroestrutura e a microestrutura, mas também ela veio de um fator. Ela veio daquele pessoal que deixou a redação por último e não conseguiu fazer. A redação, ela não pode ser deixada por último pela importância que ela tem. Ela é a única que você consegue tirar 1000, ela vale 20% e ela decide quem está dentro das vagas e quem está fora das vagas. Porque uma redação mal feita já faz com que você nem precise ir ao segundo dia. Tanto é que quando a gente vê a desistência da galera do primeiro dia para o segundo dia, é 30, às vezes tem ano que é 35%. Porque quando o aluno sai da sua prova de redação e ele vê que ele não falou daquele tema, ele já sabe que tirou 0. Consequentemente, o que é que acontece? Ele não vai lá nem no segundo dia, porque 0 não concorre a nada. Não concorre ao SISU, não concorre ao ProUni, não concorre ao FIES. Então, você com 0 na redação nem precisa ir ao segundo dia. Voltando ao repertório, esse repertório tão temido pelos alunos, nada mais é do que a argumentação se fazendo presente no texto. Então, se o Sebrasp, ele prioriza tanta argumentação, como é que eu vou colocar repertório e não vou exemplificar? Vou colocar repertório e não vou trazer uma citação. Vou colocar repertório e não vou trazer um exemplo. Não adianta nada colocar lá Carolina de Jesus para dizer, olha, ele vai entender que eu sou intelectual. Não, você vai ter que atrelar o que ela falou ao seu argumento. Você vai ter que atrelar o que ela falou aos seus exemplos. E eu posso dizer que o que é que ajuda eu ser rápido? O que é que ajuda eu conseguir fazer um texto, independentemente do tema, não ter medo do tema? É aquele Coringa, é aquele Frankenstein que é vendido? Não. É um projeto de texto estruturado. Isso é o que os meus alunos têm. E é por isso que todo ano eu tenho aluno com o 1000 técnico. Todo ano eu tenho uma chuva de alunos 900 mais. E eu tenho orgulho em dizer que os meus alunos estão dentro desses 3%, que é o percentual da galera que chegou aos 900 mais. Imagina a imensidão do nosso país, apenas 3% chegaram a esse patamar. Então, o que é que faz com que o meu aluno desenvolva de maneira tão rápida? O projeto de texto estruturado. Esse projeto de texto, ele não é coringa, ele não é modelo pronto, então quem está achando que é isso, não é. Ele vai dizer tudo o que você tem que colocar dentro da sua redação, principalmente de maneira a você ganhar ponto, de maneira a você entregar as 12 partes, porque se você tem um quebra-cabeça e você não consegue montar de maneira que seja satisfatória a imagem completa, você não consegue chegar aos 900 mais. Outra coisa que faz com que o aluno não consiga chegar é a falta de produtividade. Se você até agora não fez nenhuma redação, você tem que correr contra o tempo. Porque a produtividade, ela é fator primordial para que a gente consiga executar uma redação 900. Porque a média do Brasil caiu, a galera que estava no 900, a grande maioria caiu para 800. Sou eu que estou dizendo não. Isso é um microdados que foi liberado pelo INEP o mês passado. Diante dessa análise, eu posso dizer a vocês que a galera que antes tirava 900, hoje está se contentando, a maioria, com 880, 860, 840. Por quê? Porque ficou difícil. O ano passado foram 3 milhões e 800 mil redações corrigidas. E o governo só disponibilizou 320 mil vagas.
Então, se eu tenho 320 mil vagas e mais de 3 milhões de pessoas concorrendo, quem é que vai fazer a varredura inicial? A redação. É a redação que já arrebata uma boa parte dos alunos, porque quem chega aos 800, na maioria das vezes, não entra em curso nenhum. A brincadeira, principalmente em cursos elitizados, como medicina, direito, a parte tecnológica, engenharia da computação, sistema da computação, que está sendo muito cotado, essa galera tem que chegar pelo menos aos 900, porque senão não consegue efetivar a sua vaga. E um padrão de texto, já saber exatamente o que fazer no dia, é isso que faz com que os meus alunos não tenham ansiedade, façam a redação em 1 hora e 10. Por quê? Porque tem tempo para fazer linguagens. Então, quem não é meu aluno, quer saber como a gente trabalha, é muito fácil, só é clicar na nossa bio, ter acesso ao grupo VIP que tá lá, o grupo de espera, que a gente tá abastecendo com metodologia. Toda semana tem, inclusive, enquetes, que foi por meio dessa enquete que eu vim falar com vocês hoje a respeito do repertório de bolso. Foram os meus alunos que escolheram, a galera do grupo VIP, que tá lá, que escolheu o tema do repertório de bolso hoje. Então, voltando ao repertório, o repertório de bolso nada mais é do que aquele repertório que não foi produzido, que não deu produtividade, que não foi explicado. Não existe uma lista com nomes de repertório de bolso. Não existe, não é proibido a Constituição. Porque se a Constituição fosse proibida, a Larissa não teria tirado nota 1000. A Larissa tirou nota 1000 com a Constituição na introdução. Agora ela fez o quê? Ela fez a explicação da Constituição. Não é só jogar o repertório, é você explicar. Ela pegou a Constituição, explicou o artigo que tinha a ver com a questão do idoso. Ela provou que a Constituição não estava sendo obedecida e ela veio com toda a argumentação baseada em exemplos, baseada em dados. Foi isso que fez ela chegar à nota 1000. Então, a produtividade, mais do que nunca, ela é colocada principalmente para essa banca. Que banca? O Sebrasp. O Sebrasp, ele até facilita a vida de vocês quando se fala de erros de gramática. Porque, por exemplo, se você esqueceu da palavra de assinar, de colocar um acento nessa palavra, na mesma palavra várias vezes, ele vai contabilizar uma única vez, mas ele não vai perdoar quando você não dá a produtividade, quando você não explica. Ele vai tirar, e agora, ó, tá tirando em dose dupla, coisa que era proibida até 2022. Ninguém ouvia falar em retirada de C2 e C3 com o mesmo problema. Agora não, a gente tá vendo o mesmo problema, tirando o quê? Em 2 competências. Eu tenho que tornar o meu repertório produtivo. Eu tenho que padronizar o meu texto. Não existe redação diferente a cada tema. Escute uma pessoa que está há 25 anos nisso, que tem todo ano mais de 1000 redações corrigidas. Não existe uma redação diferente a cada tema. Isso depreende tempo, você vai ter que ter tempo, coisa que não é nem você não tem. Você fica nervoso porque você fica com medo do tema, coisa que realmente quem tem um projeto não tem tema. Qualquer um que aparecer, a gente vai trabalhar, porque a gente já sabe da primeira linha até a última linha o que a gente vai fazer dentro do nosso texto. Então, essa padronização também permite que você não tenha erros de C1. Para minha felicidade, a Vivian, ela fez 200 pontos na competência mais difícil do Enem, que é a C1. A C1, minha gente, das 3 milhões de pessoas, mais de 3 milhões de pessoas que conseguiram ter a redação corrigida, só 1%, 1%
conseguiu 200 pontos dos 2 avaliadores nessa competência. E eu fico muito feliz em dizer que a Vivian está dentro desse percentual, fechando exatamente com 200 pontos. Por quê? Porque o projeto já entrega tudo, já entrega a crase no lugar, a vírgula no lugar, a regência no lugar. Já pensou você fazer um texto que você não precisa se preocupar com as coisas gramaticais? Você não precisa se preocupar com a questão da produtividade? Você não precisa se preocupar com o repertório, porque está tudo casadinho lá? Então é isso que a gente entrega a todos os alunos que fazem parte da Geração 900+, que é essa comunidade que está o link na bio para vocês clicarem, darem sugestões, receberem materiais com muita qualidade, inclusive sorteios de redação, de correção de redação. É isso que a gente entrega. Na próxima aula, na próxima sexta-feira, a gente vai trabalhar um assunto escolhido pela comunidade Geração 900+. Espero que vocês tenham entendido que a produtividade, que não existe lista de repertório e que a produtividade por meio de exemplos, dados e explicação é a chave de se ter um texto 900+. Muito obrigado a todos que depreenderam do seu tempo e vamos juntos rumo ao 1000!